Uma coisa muito importante para a gente entender os materiais, esse material em PDF que você tem aí, é entender o que significam essas letras. Lembra que naquela aula de afinação, eu falei que cada corda era representada por uma letra no afinador? Então, agora nós vamos falar exatamente dessas letras. Essas letras são chamadas de cifras. O que são cifras? Cifras são símbolos usados para representar, no caso aqui, acordes ou notas musicais. Então, para cada nota musical, existe uma cifra. E qual que é a lógica dessas cifras, né? E quais são e qual é a lógica? Então, eu sempre digo para meus alunos, para a gente entender uma coisa bem, é muito melhor a gente entender a lógica do sistema do que ficar tentando decorar por decorar, certo? Claro que essa coisa de lembrar rápido vai vindo com o tempo, sabendo qual é qual, conforme tu vai usando, tu vai acabando lembrando mais rápido. Mas a lógica é bem simples. A gente sempre acha que a primeira nota musical é Dó, mas a nossa primeira nota, chamada nota universal, né, a nota que representa 440 Hz, que é a afinação padrão do nosso instrumento, não só do violão, de todos os instrumentos, ela é representada pela nota Lá. Então, ou seja, a primeira nota que a gente tem em todo o sistema de notas, né, todo o sistema musical, é o Lá. Então, as notas seguem da seguinte maneira: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e o Lá novamente, né, que é a repetição. Então, olha só, a gente consegue ver aqui nesse desenho que tem na tela essa formação dessas notas em círculo, certo? Por que em círculo? Para que a gente não enxergue necessariamente um começo e um final, né? Se eu escrevesse aqui em uma linha, isso estaria o quê? A gente identificaria facilmente, visualmente, onde é o começo e o final da linha. Quando a gente está em círculo, o que acontece? A gente pode definir onde é o começo desse círculo de acordo com a nossa necessidade. E no caso agora, a nossa necessidade é que a nota 1, a nossa primeira nota, seja o Lá, certo? Então o Lá ele vai ser representado pela primeira cifra. Quais são as cifras? As 7 primeiras notas do alfabeto. Então a gente tem 7 notas musicais e as 7 letras do alfabeto. Então a primeira cifra, letra A, representa a primeira nota, ou seja, a nota Lá. Então toda vez que aparecer um A em algum material seu, você já sabe que significa Lá. Então que você vai ter que executar o acorde ou a nota Lá. Letra B, então a cifra B, ela representa a nota que vem depois do Lá. Quem que é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então depois do Lá a gente tem o Si. Ou seja, se o A era o Lá, o B vai ser o Si, o C vai ser o Dó, o D vai ser o Ré, o E, o Mi, o F, o Fá e o G, o Sol. Tá? Eu gosto muito de explicar isso, essa lógica. Por quê? Para que já acabe de cara a pergunta do tipo: por que o Dó não é o D? Por que o Ré é o D? Então, com essa lógica, a gente já consegue entender que, na verdade, a primeira nota musical não é o Dó, é o Lá, e é ela que vai dar a sequência para todas as outras cifras. Então, agora a gente já sabe quais são as cifras que representam os acordes. Então, antes a gente aprendeu, né, o acorde chamado Mi menor. Como é que isso aí vai ser escrito no papel, Mi menor? A partir de agora, a gente vai escrever, ao invés de escrever por extenso, Mi menor, a gente vai escrever E, que é a cifra que representa o Mi, e ao lado do E vai um M minúsculo, ou seja, EM. Esse EM representa Mi menor. Então, cada vez que eu olhar lá EM escrito, o que eu vou fazer? Aquele acorde que a gente já aprendeu. Então, a gente tem aqui o Mi menor, o acorde que é representado pela letra EM, beleza? E todas as outras cifras vão funcionar da mesma maneira, para representar cada nota. Ou seja, aqui ó, a gente tinha a corda Sol, que é a terceira corda, ela era representada pela letra G, que é a cifra correspondente a essa nota. Então isso aí vai acompanhar os nossos estudos desde agora do princípio até o final da nossa vida, certo? Então as cifras elas acompanham em todas as etapas, então é por isso que é muito importante entender e forçando a cabeça a lembrar. Por exemplo, a gente aprendeu o Mi menor, já vamos gravar que é o EM, tá? Já temos uma gravada, então cada uma que a gente aprende, a gente já grava como faz e também qual a cifra que representa, para
criar fluência, poder pegar uma música, às vezes, um pouco mais rápido, né? Não precisa ficar cada vez pensando, o D, o que que é? É o Ré, qual que é o Ré? E daí lembrar. Então, essa coisa, essa automação, essa coisa automática, vem vindo dessa forcinha que a gente faz agora no início, de lembrar o que que é o acorde reconhecido pela cifra. Então, no caso, o primeiro que a gente aprendeu, Mi menor, representado pela cifra EM. Uma coisa que também vai ser muito interessante a gente saber, e muito importante, é como que a gente vai desenhar esses acordes aqui para lembrar depois. Por exemplo, eu esqueci como é que era o Mi menor. Como é que a gente vai fazer para desenhar isso aí? Então, a gente vai usar um esquema chamado bracinhos, tá? É um nome bem simples, por quê? Porque ele representa um pedaço do braço. Então, como tu consegue ver aqui nessa imagem do bracinho, a gente tem o quê? 4 a 5 casas, né, desenhadas com as cordas paralelas. Então, o que que acontece? A gente vai marcar nesse bracinho, pode ver que tem um númerozinho ali, ó, tem o número 2 e o número 3, que estão bem em cima da corda 5 e da corda 4. Sendo assim, significa o quê? Que a gente vai pegar o nosso dedo 2 e o nosso dedo 3 e colocar exatamente aonde está desenhado no bracinho. Então, no bracinho está dizendo para eu botar o meu dedo 2 na corda 5, casa 2. Então, eu vou fazer isso. O dedo 3, logo embaixo. Ou seja, esse acorde que está desenhado aí não é nada mais, nada menos do que o acorde que a gente já tinha aprendido, o Mi menor. Então, essa é a forma gráfica para a gente desenhar esses acordes, né? Então, para a gente poder anotar, poder relembrar o acorde em um outro momento, até aprender acordes novos, né? Na internet mesmo a gente vê diversos sites com vários bracinhos, né? Antigamente a gente tinha aquelas revistinhas, né? Que tinham as letras das músicas cifradas com os bracinhos. Então isso você vai encontrar em diversos métodos, em diversos materiais. Esse bracinho é sempre usado da mesma maneira. Às vezes com uma casinha a mais, uma casinha a menos, mas o sistema é o mesmo. Beleza? Então, agora que a gente já está com a parte gráfica, né, a nossa parte escrita bem entendida, podemos começar a aprender outros acordes, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Até mais!